Hoje, caridade para com os criminosos, num momento da sociedade que a gente ouve falar bastante sobre como nós devemos agir com a criminalidade. Nós temos observado, em especial no nosso país, mas também no mundo, com toda a banalização da violência que nós temos assistindo. Muitas vezes, o mundo esquecendo que se auto-intitula como um mundo ocidental cristão, e a gente não entende porque a forma como nós falamos com os conflitos, as guerras, são tão dissonantes da forma como Jesus nos ensinou que deveríamos lidar a respeito dessa temática. Obviamente, é muito fácil quando nós falamos sobre esse tema numa perspectiva da distância, quando o crime não aconteceu conosco, quando o crime parece ser uma projeção que aparece na rede social, na televisão, quando as coisas parecem distantes e parecem não afetar o nosso dia a dia. Mas como é a nossa obrigação como um cristão para lidar com o nosso olhar diante dos criminosos? Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem tema desse momento agora, que foi entregue, foi escrita pela princesa Isabel. Esse espírito que em 1862 deixou essa mensagem é um espírito da família real, parente de Luís XVI, que foram dos que foram decapitados na época da Revolução Francesa. Um espírito, inclusive, que, segundo os relatos de biógrafos, quando em vida, e também foi uma pessoa que foi morta por conta da sua condição de ex-realeza, veio depois, em espírito, pedir caridade para com os criminosos e pedir para que nós aprimorássemos o nosso olhar. Olha, gente, tem outro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seguida, que nos provoca a uma reflexão sobre um ensinamento que Jesus deixou muito claro, e esse não tem exegese, esse não tem interpretação dúbia, esse não tem qualquer forma de se interpretar ou se olhar de outra maneira, que é: não julgueis para não ser julgados. O julgamento, como processa na nossa cabeça, ele é um algoritmo instintivo. O algoritmo instintivo é quando nós somos compelidos a fazer alguma coisa sem nem perceber. Se nós observarmos todos aqui, nós estamos julgando o tempo inteiro. Nós julgamos, e faz parte da natureza instintiva do homem ele fazer esse processo de julgamento, primeiramente para poder se proteger. E depois da proteção, quando nós fomos evoluindo como raça humana, ao invés de evoluirmos só do ponto de vista moral para aprimorar o nosso olhar na particularidade da moralidade e da bondade, nós fomos aprimorando a nossa capacidade instintiva de julgar, observando o outro com a mesma lente que nós temos por enxergar aquilo que está dentro de nós. Opa, parece complexo o que eu estou falando aqui. É porque eu não sei explicar direito. Mas em Pensamento e Vida, um livro que a espiritualidade, por meio de Emmanuel, nos apresentou aqui na Terra para mostrar os livros que se estudam lá na erradicidade no plano espiritual, Emmanuel deixa muito claro e muito didático. Ele diz que a mente é um espelho da vida em toda parte. Melhorou? Mais ou menos. A gente precisa parar para pensar. Peraí, a mente é um espelho da vida em toda parte. Quer dizer que a tua mente é um espelho daquilo que você está enxergando, quer dizer que tudo aquilo que você está enxergando está dentro de você. Parece que melhora um pouco mais. Fiz algumas anotações de Emmanuel aqui para a gente refletir em seguida, mas dominar esse instinto de julgamento é uma das tarefas primordiais para nós garantirmos a nossa saúde mental, que é tão falada hoje em dia. O processo de julgamento, quando nós estamos o tempo todo olhando e interpretando o mundo com essa particularidade do espelho daquilo que está dentro de nós, cria um processo de turbulência dentro do nosso coração e da nossa mente e faz com que a gente fique sofrendo. É sofrido a gente julgar uma pessoa por aparência como se fosse um criminoso e depois você vê que, na verdade, aquilo não é verdade. É sofrido
quando você, olhando e observando qualquer história de qualquer pessoa na vida, você continua aquela história no processo de julgamento, contando com a tua própria ficção, como aquela história aconteceu antes e como ela vai acontecer depois. Captaram o que eu falei sobre isso? No julgamento a gente olha, a gente conta o passado, e depois que a gente vai embora, aquela turbulência na nossa mente nos provoca a continuar o futuro daquela pessoa ou daquela ação por meio da nossa interpretação ficcional projetadas por aquilo que está dentro do nosso coração. Eu sei que vocês estão acostumados a quando eu vou falar do Evangelho, eu falar mais fofinho. Eu estou indo para o contexto filosófico aqui, e quem já me ouviu sabe, o Jaime hoje está meio esquisito. É porque para a gente pensar em julgamento, a gente precisa dar uma bugada na cabeça mesmo. Para a gente pensar no julgamento, a gente precisa, antes de tudo, se admitir como julgador. E para a gente se admitir como julgador, primeiro a gente precisa entender que existe um conflito na nossa cabeça quando nós julgamos. E segundo, a gente precisa entender que todo julgamento parte de uma realidade ficcional criada pela nossa mente. E Jesus é muito claro. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Mas quando Jesus deixa essa mensagem direta, pragmática, falando que não nos é dado o direito de julgar o outro, ele não tem por obrigação aliviar a vida do outro, daquele que cometeu o crime. Tchau, Luísa. Vai ler um livro, filha, vá. Obrigado. Tentei, gente. É a primeira vez que eu pedi para ela assistir, mas ela ainda não consegue. Conseguiu 5 minutos, 10. Tá de parabéns, Lu. Vamos voltar, né? Não existe nenhuma interpretação sobre isso, porque Jesus não tem por objetivo aliviar a conta para o pecador, para quem errou. O objetivo dessa mensagem de Jesus é nos salvar, é nos preservar. Porque o julgador, ele sofre mais do que o julgado, porque muitas vezes o julgado ele não sabe nem que está sendo julgado. O julgado, se cometer um crime, provavelmente ele já está pagando por aquele problema, e se ele não estiver pagando aqui na terra, a lei divina vai alcançá-lo. E nós temos que ter certeza de que a lei divina vai alcançá-lo de toda forma. Quando Jesus diz julgueis para não serem julgados, ele tem por objetivo aliviar essa carga que existe dentro de nós, para que nós melhoremos a nossa percepção diante do mundo e aprendemos uma coisa que é uma lei maravilhosa, que deveria ser uma campanha que todos nós deveríamos nos engajarmos nessa campanha, que é a campanha pela vida. Não a da Safrate, Regi. É cada um cuida da sua. Quando a gente sobra tempo para a gente cuidar da nossa vida, a gente alivia o nosso coração e a nossa mente para pensar no que nós podemos fazer de melhor. E automaticamente, fazendo essa limpeza dentro do peso que carrega o julgamento no nosso coração, nós somos capazes de olhar para o que precisa ser olhado, e o que precisa ser olhado, que geralmente é o bem que nós precisamos fazer pelo mundo, ou as coisas que nós precisamos apoiar no mundo, nós começamos a criar uma interpretação de vida, esse espelho, muito melhor para que o nosso olhar seja também purificado por meio dessa transformação que nós provocamos simplesmente em pararmos de observar a vida dos outros e julgarmos. Uma vez Chico, e essa história, antes de falar da história, eu vou dizer onde ela está para depois vocês procurarem, aqui na biblioteca, porque eu também decidi, gente, domingo passado, que eu vou me transformar no embaixador da biblioteca aqui da Casa do Caminho, porque eu sou fã da biblioteca. E aí eu vou fazer uma divulgação da biblioteca. Tem um livro chamado Na Era do Espírito. É um conjunto de 2 livros que foi escrito entre Chico Xavier e José Herculano Pires, que é o maior pensador espírita dos últimos 100 anos, talvez, ou na minha interpretação, o maior intérprete de Kardec
que existiu até agora aqui como ser humano encarnado. Eles trocavam correspondências, e essa troca de correspondências, imagina de receber carta de Chico Xavier. Você recebeu alguma, Regis? Carta de Chico? Você recebeu alguma carta do Chico? Não, né? O Regis nunca recebeu. Não, vai que, né? A gente pergunta aqui porque a gente tem intimidade para perguntar. Mas eles trocavam cartas. E essas cartas se transformaram em livros. Um dos livros se chama Na Era do Espírito, que é o segundo livro, tem uma história muito particular, muito curiosa, que geralmente era o seguinte, era Chico contando o que aconteceu no Evangelho, contando o que Emmanuel psicografou e mandando para Herculano. E dizendo, Herculano, comenta aí sobre isso que aconteceu aqui. Olha que delícia de livro. E no capítulo 12, tem uma história que é muito bacana sobre esse termo. É que foi um casal assistir uma reunião pública como essa, e esse casal, além de ir assistir a palestra, eles foram porque o filho deles estava preso em uma penitenciária próxima à cidade lá do Centro Espírita do Chico, que era o Uberaba. E esse casal estava esperando a visita desse filho que vinha ao centro, junto com 2 guardas, para poder ver a mãe que estava muito doente. Isso foi liberado pelas autoridades para que o filho pudesse vir da prisão para visitar os pais. E Chico sentadinho ali quieto, Chico com aquele jeito de quem não quer guerra com ninguém, que não quer problema com ninguém. Ele disse que viu em determinado momento e estava o filho e a mãe chorando copiosamente, as lágrimas até, segundo o seu relato, se confundiam entre eles. Chico, vendo aquela cena, começou a lembrar de sua mãe, Maria João de Deus, que psicografou o livro As Cartas de uma Morta, que foi o primeiro livro psicografado por Chico, um livro bem interessante também, e começou a se emocionar lembrando da mãe. E olha como é a mente de um ser humano em outra categoria. Ele disse que quando começou a olhar a mãe, fez, nossa, eu bem que podia ser esse garoto que está aí preso e está recebendo essa bondade da mãe dele, como a minha mãe foi generosa comigo também. E ele começou a se olhar e acreditando que ele poderia ser aquele rapaz. E olhando com aquela doçura para o rapaz que estava lá, que cometeu o crime, algumas pessoas que estavam no salão começaram a olhar para ele com um ar muito bravo. E quando ele passou o rabo de olho e viu aquelas pessoas assim olhando para ele bravo, ele falou, rapaz, aconteceu uma coisa muito séria com esse rapaz. Ele deve ter cometido um crime muito perverso. Para as pessoas estarem me olhando aqui, é melhor eu disfarçar para a coisa não ficar feia, né? Inclusive para os pais, para eles não se constrangerem. Então, depois que acabou aquele momento, Emmanuel, que nunca falhava, trouxe uma mensagem. E nessa mensagem, Emmanuel fala sobre as coisas que eu falei aqui para vocês no início, que eu comecei a falar. Que, via de regra, nós emprestamos a nossa realidade moral para contar a história dos delitos dos outros, sem sequer termos acesso às coisas que levaram aquela criatura a cometer aquele crime. Por causa disso, olhando essa história, eu escrevi um artigo para a Federação Espírita do Espírito Santo, chamado Meritocracia Moral. Esse texto foi baseado nessa mensagem de Emmanuel sobre essa nossa mania de emprestar aquilo que nós somos para contar o delito dos outros. E Emmanuel é um pouco duro, gente, porque ele fala assim, olha, tá vendo? Você não tá achando que, rapaz, esse cara aí deve ter feito isso, deve ter sido horrível, ele é isso, ele é aquilo. Emmanuel diz que a gente, quando começa a relatar aquilo, a gente está relatando a nossa capacidade de cometer aqueles mesmos crimes. Faz sentido. Daí eu escrevi o Meritocracia Moral, baseado no conjunto de informações que as pessoas falam hoje no mundo corporativo, falando que na cultura do mérito, como a única forma que nós contamos a história do porquê as pessoas se crescem na vida ou são prósperas e por aí vai. E nesse texto eu falo que não necessariamente as pessoas que têm um comportamento moral idôneo aqui na Terra, elas merecem todos os méritos por isso.
forte, né? Claro que quando você começa a ler aquilo ali, você fica querendo me matar. Sabe quem é esse cara? Deixa eu ver a foto dele, o que é. Mas depois a gente vai explicando. José Herculano Pires, esse próprio que trocou cartas com Chico Xavier, que é autor de diversos livros, inclusive tem vários aqui na livraria também. Livros belíssimos, inclusive um dos meus livros preferidos da vida, que se chama Madalena, foi ele que escreveu, que é um livro de ficção, não é um livro espírita, inclusive, ganhou prêmios aqui em São Paulo. Herculano Pires prefaciou e traduziu a melhor tradução, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, na minha percepção, é do Herculano Pires. Vocês terem ideia do serviço que ele prestou ao Espiritismo, porque tem notas de rodapés incríveis, científicas e filosóficas. Ele, na introdução do Livro dos Espíritos, na apresentação do Livro dos Espíritos, ele fala que o processo de evolução se dá em espiral. Espiral. Quando eu li aquilo ali, obviamente a minha cabeça também... O Espiritismo faz isso com a gente, a ideia do Espiritismo é essa, é dar uma bugada na nossa cabeça, às vezes. E a gente precisa pensar. Eu comecei a pensar o que significaria uma evolução em espiral, porque quando a gente pensa em evolução, a gente pensa que a evolução é contínua. Ninguém evolui. Mas a gente às vezes olha para algumas pessoas e fala, rapaz, fulano está pior. Não acontece? A gente julga, né? Rapaz, o que aconteceu com fulano? Ele estava num caminho tão bom. Olha que desgraça. Olha aquela roupa. Não é? E daí a gente não entende que nesse ciclo do espiral que Herculano nos explica, nós somos espíritos que passamos pelo mesmo processo de evolução, mas com a queda e erguimento contínuo dentro da mesma faixa vibratória e evolucional. E isso é muito fácil também de se interpretar olhando a escala espírita. Questão 100 do Livro dos Espíritos. A gente olha lá, gente. Tem para a categoria de espíritos da terceira ordem, que são os espíritos mais complicados, tipo eu, tipo alguns de vocês. Eu lembro quando eu era jovem, Carlos, eu já te contei isso, né? Eu ficava, rapaz, quando eu tinha uns 15 anos, eu disse, será que eu sou segunda ordem ou sou terceira ordem? Aí minha mãe gritava 2 vezes comigo e eu lembrava que eu era terceira ordem. Porque na primeira ordem só tem uma categoria. Na segunda tem 2. Na terceira nem sei quantas são. Eu não sou do decoreba, são uns 23 talvez. São vários tipos de espíritos que estão ali naquela categoria. Então a espiral é esse processo contínuo de evolução que a gente vai e vem. Quando o Chico, que estava aqui na Terra, em missão provavelmente, tinha algumas coisas para espiar, mas estava em missão. Ele se olha e se equipara a um criminoso, ele se olha e se vê com um jovem criminoso, é porque ele entendeu aquilo que nós ainda não entendemos. E ele não tinha nada para emprestar aquela história de mal. Ele não tinha nada para contar de mal sobre aquilo ali. A única coisa que ele entendeu, através do processo da espiral de evolução e da interpretação da história que foi trocada entre Chico e Herculano Pires, é que o conjunto de forças que faz com que a gente consiga agir de uma forma correta, não necessariamente é só aplicada pela vontade. O gabinete da vontade que Emmanuel tanto nos fala no Pensamento e Vida também. Ele é fruto da nossa educação, da nossa condição social, de onde nós nascemos, da bondade dos nossos pais, das correlações que nós tivemos, inclusive da conexão com o sagrado, do conjunto de forças que faz com que você chegue à conclusão que é bom ser bom, que é correto fazer o correto, para usar de palavras bem simplificadas. E que talvez, se eu tivesse nascido numa condição adversa, se eu tivesse nascido no meio da criminalidade, olhando a ostentação de criminoso dentro das comunidades, não entendendo quais são os princípios morais que regem a vida, muito provavelmente eu teria descido no espiral e não estaria aqui falando para vocês. Esse conceito da meritocracia moral é para a gente entender que quando a gente observa um criminoso ou algum ídolo nosso terreno que diga o criminoso tem que ser punido de tal e tal forma, pena de morte e tantas as outras coisas que a gente ostenta como bandeira, é preciso a gente antes consultar a sabedoria cristã.
consultar a sabedoria dos espíritos, o bom senso e as informações que nós já temos disponíveis na nossa vida. Muitas vezes, o criminoso é só uma pessoa comum, que nasceu numa condição adversa, que se tivesse nascido com teu pai e com a tua mãe não teria cometido aquele crime, ele seria muito parecido com o que você é. Mas eu sei que tem muita gente que nasce numa família muito boa, com todas as condições e ainda assim se torna criminoso. E é esse a justiça divina também vai alcançar. E os juízes da terra é que são capazes de julgar sobre esses crimes e não nós, porque nós não precisamos nos ocupar com o julgamento. Nós já temos muito trabalho para cuidar da nossa vida e cuidar dos nossos próprios julgamentos, cuidar dos nossos próprios demônios, cuidar das coisas que nós criamos diante de nós, para poder lidarmos com uma vida tão difícil que é a vida no mundo de provas e expiações. A mensagem de Jesus é para nos salvar dessa tentação do julgamento, dessa improbabilidade que nós temos de já nascermos com a capacidade de praticarmos o não julgamento e aliviarmos a nossa mente em relação a essa nossa tendência maléfica de emprestar aquilo que está dentro do nosso coração para quem está errando. Porque, segundo Emmanuel, no próprio Pensamento e Vida, é muito comum que aqueles que julgam determinada atitude do outro, imediatamente depois, em algum tempo, pratiquem aquele mesmo delito ou aquele mesmo objeto de condenação. Vocês nunca viram, não? Alguém que julga e fala, fulano está fazendo, quando você vai ver, está fazendo igualzinho. E a única coisa que explica isso é que a mente é o espelho da vida em toda parte, e quando nós olhamos o outro, enxergamos o mal, é porque aquele mal ainda está dentro do nosso coração. Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Nem sempre nós conhecemos criminosos ou somos impactados pelos crimes que estão aí, que tem gente que nem vê televisão mais, como eu. Mas é preciso que a gente observe os microcrimes, os pequenos incêndios em toda parte, os pequenos crimes que acontecem o tempo inteiro, principalmente cometidos por nós mesmos, para a gente melhorar o nosso olhar e entender que o outro nada mais é do que alguém como nós, que provavelmente não teve a mesma oportunidade de ensinamento e provavelmente não ouviu o não julgueis para não ser julgados e não está nesse processo de limpeza que nós estamos fazendo na nossa mente agora. Que Jesus nos abençoe a todos. Domingo estaremos aqui de volta, vamos ter domingo de Páscoa. Diferente, a Páscoa na visão espírita, que vocês sabem que o espírito não celebra a Páscoa, mas nós estaremos aqui num momento muito especial, nós vamos falar sobre o maior milagre do Evangelho. Aí eu vou estar fofinho, vocês podem ver. Não vou deixar ninguém com a cabeça bugada, né, Vani? A gente vai falar do Evangelho, né, Regis? Vai ficar tudo e venham, que vai ser bem legal às 9 horas. Jesus os abençoe, boa noite a todos, um bom retorno. E não se esqueçam, quando sair daqui, Instagram, Casa do Caminho, curte lá e compartilhe o perfil da Casa do Caminho, que está muito legal. Tá bom? Boa noite para vocês.